de outras tradições religiosas, também foram o tema da campanha. E aí nos vídeos da campanha, pastora Sinodal Baker, da Igreja Luterana, falando sobre a campanha da fraternidade 2016, a campanha de fraternidade ecumênica, a casa comum, a nossa responsabilidade. Tem uma fala de um irmão do islamismo, do judaísmo, dos povos indígenas, faltou só nas tradições afro-brasileiras, mas não foi porque não se quis, porque a gente selecionou algumas cidades, né, por causa de custo, e aí não se conseguiu os contatos. Mas isso não significa que elas estejam excluídas. Ao contrário, estão juntas. E aí a gente tentou mostrar essa pluralidade também nos vídeos. E isso eu acho que ficou muito positivo, muito bom. E agora, a gente também precisa aproveitar a atualidade do tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Eu acho que já foi falado ontem, a encíclica Laudato Si, ela e o texto da campanha dialogam de uma maneira tão harmoniosa que parece que foi pensado junto. Só que não foi, na época de Marx. Nós já estávamos com o nosso material praticamente finalizado quando saiu a encíclica, chegou aqui traduzida para o português. Então foi uma grande surpresa para nós. E aí agora eu estou relendo a encíclica para escrever um texto, e aí relendo, quando a gente lê da primeira vez, a gente lê de um jeito, né? Lê e pega no geral. Agora quando tu lê pela segunda vez, aí tu começa, alguns detalhes começam a chamar a atenção. Então, um dos detalhes que chama muita atenção é o número de vezes que é dita a palavra responsabilidade na Laudato Si. Eu fiz uma contagem bem por cima, assim, jogando no Word, são 30 vezes que o Papa fala em responsabilidade nessa encíclica. Então, não precisa falar mais nada, né? Quer dizer, a gente aproveitar também e chamar a atenção para o compromisso das religiões, e no nosso caso das nossas igrejas, com a importância da justiça climática. E o saneamento básico é um dos principais desafios a serem superados aqui no Brasil. E aí eu gostaria de chamar a atenção, no finalzinho do ano passado, teve a Conferência do Clima em Paris, provavelmente todo mundo aqui acompanhou, viu na TV e coisa e tal. O Conselho Mundial de Igrejas estava muito envolvido nas atividades paralelas dessa COP21. Fizeram, inclusive, uma peregrinação lá pela Europa, um grupo ecumênico saiu a pé, andando não sei de onde, até Paris, em torno do tema justiça climática. E o Conselho começou com um movimento que chama Peregrinação pela Paz e pela Justiça, que também tem tudo a ver com o tema da campanha. Então, assim, se a gente não aproveitar esse bonde que está passando, assim, a perder o tempo histórico, né? A gente tem que aproveitar. E aí, eu gostaria de trazer algumas constatações que a questão da mudança climática, que dialoga com o tema da campanha, ela é um tema de agora e vai envolver toda a humanidade. E a gente precisa entender o seguinte, que a partir do momento que as catástrofes climáticas, elas não escolhem confessionalidade. É a casa de católicos, de luteranos, de budistas, de candomblecistas, umbandistas, ateus. É a casa de todo mundo que pode ser atingida por uma grande enchente, por uma grande tempestade. Quer dizer, o clima não vai perguntar qual é a tua confissão que eu vou te salvar. Quer dizer, se o planeta acaba, acabou para todos. E acho que isso sensibiliza bastante as pessoas. Quer
dizer, olha, nós realmente precisamos pegar juntos e juntas em torno dessa temática. E o documento final da COP21 chamou muita atenção de que não se pode falar em justiça climática sem se falar em direitos humanos. E no tema da campanha, quando a gente vai falar de saneamento básico, o enfoque que a gente dá é o enfoque de que saneamento básico é um direito humano fundamental. Então, a nossa perspectiva de trabalhar saneamento básico é a perspectiva dos direitos humanos. E ontem, quando eu estava no avião vindo para cá, eu ganhei de presente essa semana esse livro aqui, ele é do IPEA. Eu não sei como é que funciona direito com as publicações do IPEA, mas talvez escrevendo para lá, não sei se eles têm um esquema de mandar os livros ou de disponibilizar online. Mas é um livro bem recente que saiu, que chama O Direito à Água como Política Pública na América Latina, uma exploração teórica e empírica. E esse livro é muito interessante porque tem o primeiro capítulo do livro é de um australiano que ele fala das disputas que aconteceram dentro da ONU para que água e saneamento não fossem reconhecidos como direito humano. E aí o argumento que ele usa é o seguinte: o ser humano pode até viver um mês sem comida. Agora ele não vive 2 dias ou uma semana, alguma coisa assim, sem água. Então não tem o que discutir, porque a água é fundamental para a sobrevivência. E aí ele vai falando das disputas que ocorreram dentro da ONU, e só em 2010 é que água e saneamento básico foram reconhecidos como direitos. Mas eram os argumentos para não ser reconhecido como direito? Não tinha argumento. Sim, mas claro que por trás tem todos os interesses. Lobby da água. E tudo. Ele não cita bem claro os interesses. E aí criticam, porque quando o grupo relator da ONU sobre água e saneamento mudou uma das resoluções da ONU, porque dizia que todo ser humano tem o direito à moradia, trabalho, roupa, não sei o que, educação, aí eles colocaram lá, mudaram a resolução e colocaram incluindo água, papá, mas só incluindo ali deu pano para manga. Então, quer dizer assim, desde 2010, água e saneamento básico são direitos humanos fundamentais pela ONU. E o interessante é que 122 países aprovaram, votaram a favor dessa resolução, mas 44 países se abstiveram. É um número alto. Então, para ver como esse é um tema em disputa. E nós estamos entrando nessa discussão. E aí, quando a gente começa a pensar tudo que envolve saneamento básico, a gente percebe assim, que não há como ter justiça climática sem saneamento básico. E o saneamento básico é uma questão que envolve todas as dimensões da nossa existência. Eu já ouvi. Uma das questões que me parece é uma opção por expressões, preferência por expressões. A expressão que mais estava vingando e acolhida com mais facilidade em termos de ONU, discussões em outros ambientes também, era a água como bem público, para que houvesse a regulamentação pelos Estados no seu uso. Enquanto que direito humano foge também da alçada da política pública. Então, estava com bem público. Por direito humano, amplia o uso e também favorece mais o acesso à água. E a questão é mais por expressões diferentes, que no fundo não é só expressão, né? Não. É uma compreensão política. Porque a partir do momento que é reconhecido como direito humano, os Estados têm que ver uma forma de viabilizar que ele seja cumprido, né? E aí muda bem a dinâmica. Nesse sentido, sobre a rede militar participou dessa discussão. Que bom, pois é. E ajudou muito para que a expressão direito água como dom de Deus, direito humano e bem comum, não bem público.
Exatamente para fugir da alçada dos políticos. Exatamente. Que bom, obrigada. E, então, assim, a gente trabalha o saneamento básico no texto da campanha como direito humano. E isso faz toda a diferença, porque uma das questões que a gente problematiza no texto básico também é toda a tentativa de privatização dos serviços de saneamento básico. E aí a gente diz não. A gente acha e acredita que esse deve ser um serviço público universal. Porque, bom, o governo federal agora com a crise ele já cortou o recurso para o saneamento. Mas o governo federal tem dinheiro reservado para ampliar os serviços de saneamento básico no Brasil. E claro que empresas crescem o olho e querem a fatia desse recurso. Só que também nesse livro tem o caso de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, que privatizou o serviço de fornecimento de água, não de saneamento. E ali aconteceu assim, que eles tinham o funcionamento premium, a oferta premium da água, premium, e a oferta que a autora do texto chamou de precário. Então, o fornecimento premium da água eram para aqueles bairros bem estruturados da cidade. E o precário, a gente nem precisa dizer para onde que era. E aí, pela ONU, o custo com a água não deve ultrapassar a 3% daquilo que a pessoa ganha para sobreviver. E o fornecimento da água desses bairros mais pobres, de Arraial do Cabo, era de 4%. E eles têm um esquema lá de pré-pagamento da água. Tipo assim, a gente compra crédito, celular pré-pago, então água pré-paga. Nunca tinha ouvido falar disso. Terminou o crédito. Terminou, babá. Não tem água.